Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca num candeeiro. Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e irmãs, diante da liturgia da palavra de hoje, nós vamos perceber Davi fazendo uma bela oração espontânea a partir das promessas de Deus para a sua vida e para o seu reinado. Para isso, primeiro nós precisamos entender que Davi foi escolhido, ungido. Davi era um homem temente a Deus, um homem de fé, um homem de intimidade com Deus. Aquele que por meio da sua fé derrotou o gigante Golias. Aquele que louvava a Deus com danças e também através de canções e através dos poemas que nós conhecemos, os salmos. Então Davi alcançou a graça de Deus, porque ele era um homem temente, um homem de fé, um homem que buscava sempre estar na presença de Deus. Na leitura de ontem, ouvimos, que Davi tinha projetos, porque ele amava a Deus. Deus estava em primeiro lugar da sua vida. E Davi não estava errado em ter os seus projetos de construir o templo, uma casa para Deus e tantas outras realidades. E ele queria demonstrar este amor a Deus. Só que Deus chega por meio do profeta Natã e diz para ele: não é desta forma. Não é você quem vai construir uma casa para mim, mas serei eu que construirei uma casa para você. Ou seja, a promessa de bênção sobre o seu reinado. E ali nós vamos perceber ao longo do reinado de Davi acertos e erros. Lógico que ele é homem, humano. Mas ele sempre foi abençoado por Deus. Até mesmo diante da sua queda em relação à imoralidade, onde ele tomou a mulher do seu melhor amigo e ainda colocou o seu amigo no campo de batalha para ser morto, ali Deus o chama e o leva a fazer um bom exame de consciência. E ele reconhece o seu erro. E ali ele compõe um dos mais belos salmos, que é o Salmo 50 ou 51, dependendo da tradução. Como ontem nós vimos Deus fazendo várias promessas a Davi, qual é a atitude de Davi? Ele vai para o local sagrado e ali ele se coloca em oração de louvor a Deus.
de agradecimento a Deus, por tudo aquilo que Deus fez e por tudo aquilo que Deus ainda irá fazer na sua vida e na vida da sua família, no seu reino, no povo de Israel. Veja, depois desta promessa, ele toma a palavra e ali ele vai rezando de forma espontânea, louvando, agradecendo. E a oração, nós podemos perceber que ela é repetitiva e redundante. Mas como assim, padre? Veja, os conceitos casa, Senhor Deus, Adonai e Yahvé, né? Senhor Deus, servo, falar, palavra eternamente, repetem-se várias vezes. Mas esta repetição, ela não é por acaso, porque ela acentua claramente as ideias principais nela expressada. Entre elas sobressai o conceito de palavra, promessa feita a Davi por meio de Natã, promessa que Deus fez a Davi e pediu a Natã a falar para ele. Palavra eficaz e fonte de esperança, fonte de vida, principalmente nos momentos difíceis da história. E muitas vezes, diante das nossas lutas, das nossas dificuldades, nós recorremos a tantas coisas e esquecemos do principal. Porque hoje já não se sonha mais com a santidade de vida. Hoje já não se deseja mais o céu. Hoje se esquece da palavra de Deus, dos sacramentos, daquilo que a igreja tem. E se recorre a tantas outras realidades. Davi, seja na alegria ou seja nas dificuldades, ele se colocava na presença de Deus e ali ele rezava, louvava, agradecia. E nós? O que nós temos feito diante das realidades que nos cercam? Será que nós estamos recorrendo realmente ao Senhor, à sua palavra, recorrendo aos sacramentos, principalmente o sacramento da confissão e o sacramento da Eucaristia, que é fonte de vida, é fonte de libertação, é fonte de salvação? Ou nós participamos da Santa Missa de qualquer forma? A palavra de Deus tem poder de cura, tem poder de libertar, tem poder de restaurar. E nós precisamos aprender a recorrer mais àquilo que é sagrado, àquilo que é puro, àquilo que é santo, seja a palavra de Deus ou seja os sacramentos. Deus nos chama a uma santidade de vida, assim como ontem nós vimos a parábola do semeador. Nós somos chamados a sermos terra boa, assim como Maria, que por excelência foi a terra mais fecunda desta terra, que trouxe no seu ventre o próprio Cristo, que ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Seguir o exemplo dos apóstolos, terra boa, que mesmo em meio à diáspora, eles foram capazes de anunciar o Evangelho, e o Evangelho não ficou escondido em uma caixa, porque Jesus é a luz que deve iluminar a humanidade, e nós devemos ser esta terra boa, esse candeeiro que possa espalhar esta luz para a humanidade. Nós não podemos mais nos calar diante das situações difíceis, diante das perseguições, seja na China, seja na Ásia, na África, cristãos estão derramando o seu sangue por amor a Cristo. Ainda aqui no Brasil nós temos, entre aspas,
uma liberdade de culto, uma liberdade de expressão dentro da realidade, porque nós também estamos sendo amordaçados. Uma sociedade que luta contra a censura, mas que impõe a censura em muitos assuntos que hoje, né, se tornou algo intocável, algo que não se pode mais falar. E nós, como cristãos, como católicos, nós não podemos ter medo. Nós não podemos ter medo da prisão, nós não podemos ter medo de perder aquilo que nós temos, nós não podemos ter medo de perder a nossa vida por amor a Cristo. Nós precisamos seguir o exemplo daqueles que foram terra boas, daqueles que foram candeeiros na humanidade, os santos e os mártires. Muitas vezes nós nos calamos por medo de perder os patrimônios, por medo de perder aquilo que nós temos. Nós precisamos evangelizar, precisamos, mas também nós não podemos ficar calados diante das situações que nos cercam. E quando alguém tem a coragem de falar, ainda é criticado, é censurado. Aí vem várias preocupações vãs e falsas, porque eu estou preocupado, porque está falando muito sobre isso, sobre aquilo. Mas nós não podemos nos calar, nós precisamos ser estes candeeiros, nós precisamos ser luz para as nações, nós precisamos levar Jesus para as nações, muito mais nós enquanto comunidade Canção Nova, porque o Senhor nos deu as nações como herança, e nós temos o dever de anunciar esse Cristo que vai voltar, e Ele está voltando. Anunciar e denunciar o mal, denunciar as artimanhas do anticristo e de seus discípulos. Veja, o Evangelho é para todos, aqui todos, é para todos. Por isso ninguém deve escondê-lo. Ele deve estar no candelabro, ele deve estar no candeeiro. Se alguém cair na tentação de o guardar ansiosamente para si, então será-lhe tirado, até mesmo aquilo que ele tem será tirado, porque se nós cairmos na tentação de nos calarmos diante das injustiças, diante das imoralidades, diante das leis que estão sendo feitas para censurar e calar os cristãos, se nós escondermos a palavra de Deus, até mesmo aquilo que nós temos será nos tirado. Isto é fato. É o próprio Cristo que nos diz no Evangelho de hoje: a fé recebida por mim deve ser colocada a serviço do outro, a serviço do próximo, ajudá-lo a seguir o caminho correto, a buscar as coisas do alto, a permitir que Cristo tome conta da nossa vida, permitir que o Espírito Santo nos conduza. E para que o Espírito Santo possa nos conduzir, nós precisamos estar em estado de graça, porque o pecado mortal nos rouba a graça, e a partir do momento que nós pecamos, expulsamos Deus da nossa alma, e o Espírito Santo não pode agir na nossa alma. Por isso, para que eu possa ser um bom evangelizador, um bom católico, um bom batizado, eu preciso romper com o mal, romper com o pecado e lutar e buscar a vida de santidade, seguindo o exemplo de Davi, um homem de oração, um homem que amava a Deus, seguindo o exemplo de Maria, o exemplo dos apóstolos, o exemplo dos primeiros cristãos. Não ter medo de falar de Jesus Cristo. Mesmo que custe a nossa vida, mesmo que custe a nossa liberdade, nós não podemos nos calar, nós não podemos mais nos calar diante de tantas realidades. Porque se eu me calo, até mesmo aquilo que eu tenho será me tirado. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.